Olá, como vai? Eu sou o professor Edson Botelho, direto do estúdio Sou Concurseiro e vou passar com mais uma aula de língua portuguesa para concursos públicos. O assunto de hoje é um assunto que chega até a assustar muitos alunos, né? Mas, na realidade, é algo muito bom que se chama concordância. Então, nós teremos algumas videoaulas em relação à concordância verbal e nominal. Por quê? Porque eu quero deixar bem claro que este medo que você tem, né, não passa de uma bobagem, porque, afinal de contas, falar você fala muito bem, certo? Exatamente. Quando você está conversando com algum amigo seu, alguma amiga sua, você fala isso de olho na tela? Será que é assim que você fala? Lógico que não, certo? Então volta para mim. Então, não há por que você falar para as pessoas que você tem problemas de concordância verbal ou concordância nominal. Muitas vezes alguns alunos chegam e falam: Ah, Edson, eu tenho tanta dificuldade com concordância verbal, tanta dificuldade com concordância nominal. Aí eu pergunto: Ah, é verdade? Então quer dizer que você fala nós foi, ou ela vão, né? Nós vai, é assim que você fala no dia a dia? Não. Então, fique certa que você não tem problema de concordância verbal. E concordância nominal, você costuma dizer aquela homem, meu filha? Ótimo. Se você não fala assim, você também não tem problema de concordância nominal. O que você precisa são de orientações para estabelecer uma relação entre o sujeito e o verbo, e o sujeito e seus complementos, ou seja, os termos que orbitam os sujeitos, os famosos adjuntos adnominais. Então, esse é o segredo. Quando nós estamos trabalhando a concordância verbal, você tem que entender que vai ocorrer, ou seja, a concordância ocorre quando o verbo se flexiona em número, singular e plural, e em pessoa, primeira, segunda e terceira, com o sujeito gramatical. Então, quando ocorre essa relação entre sujeito e verbo e há a concordância entre os dois, ocorreu a concordância verbal. Então, é muito simples. De olho na tela. Você vai dizer sempre, eu sou feliz, e não eu é ou eu somos felizes. Não pode. Essa é a verdadeira relação. Eu sou feliz, nós somos felizes, Maria estudou, Maria e Alice já estudaram. Viu só? Isso se chama uma relação de concordância e concordância nominal. Pode voltar. Agora, é lógico que existem algumas situações bem interessantes para nós, né? Então, dos casos mais simples aos casos mais interessantes, porque não há dificuldade em concordância, nós vamos trabalhar. Então, o primeiro caso, né, é quando eu tenho um sujeito simples, né? Nesse caso, o verbo concorda em número e pessoa. Isso é uma regra geral. Então, eu vou dizer, ele chegou tarde, nós voltaremos logo e os alunos chegaram. Mesmo que eu inverta, ó, os alunos chegaram, mesmo que eu inverta, chegaram os alunos, eu não posso ferir os princípios da concordância verbal, porque o verbo sempre tem que estar de acordo com o nosso sujeito. Então, eu vou trazer para vocês algumas concordâncias com sujeitos simples. Então, vamos lá, de olho na tela. Então, concordância com sujeito simples. A criança gosta de jogar bola, mas se for no plural, as crianças gostam de jogar bola, né? Ou então as crianças gostam de bola. Eu vi o incêndio. Se eu mudar a pessoa, será nós vimos o incêndio. E aí eu tenho, olha, essa concordância ela tem que ocorrer quando o verbo se flexiona diretamente com o sujeito. O verbo vai se flexionar para concordar com o sujeito. Ele gostava daquele seu jeito carinhoso de ser e eles gostavam. Olha, ele gostava, eles gostavam. O resto fica do jeito que está. Eles gostavam daquele seu jeito carinhoso de ser, viu? Então, essa concordância, volta para mim, Marcos, essa concordância, ela entre verbo e sujeito, ela é única. O verbo vai concordar com o sujeito em número e pessoa. Agora, muito cuidado, porque eu posso ter um sujeito composto. Vimos isso em sintaxe. Lembra? Eu tenho um sujeito simples, sujeito composto, sujeito indeterminado. Quando o sujeito ele é composto e ele é formado por pessoas gramaticais diferentes, você tem que ter muito cuidado. Quando o sujeito é formado por diferentes pessoas, você tem aí, ó, havendo a primeira pessoa do plural, é que vai mandar. Então, se eu digo eu e tu, manda a primeira pessoa do plural, ou seja, o plural de eu, nós.
Né? Se eu disser tu e ele, quem vai mandar é a segunda pessoa do plural. Só que nesse caso, o verbo poderá também ser conjugado na terceira pessoa. Por quê? Porque o pronome vós ele está caindo em desuso, né? Então, vamos colocar isso em exemplos. Eu e tu, nós. Então, eu e tu estudamos. Eu e ele estudamos. Agora, se eu disser tu e ele, prevalece o vós. Mas o problema é que vós está caindo em desuso. Então, hoje a língua portuguesa prefere a utilização de eles. Então, tu e ele estudam. Tá? Mas isso não impede de dizer tu e ele estudais, não impede. Tá? O problema é que o pronome vós, ele caiu em desuso, visto que ele evoluiu bastante. Né? Olha só que interessante. Então, eu digo para você, ou melhor, no passado eu dizia vossa mercê, que evoluiu para vós me ser, que evoluiu para vós. Hoje preferimos o uso de você. Tá? Então, vamos a alguns exemplos? De olho na tela. Então, eu disse para você, pessoas gramaticais diferentes. Olha, minha irmã e eu. Então, plural de eu, nós. Minha irmã e eu iremos ao banco. Tu e ele, plural de tu, vós. Vós fortes, os mais rápidos. Mas eu poderia dizer, tu e ele foram os mais rápidos. A concordância está perfeita. Minha prima e meu primo, eles foram ao cinema. Muito bem, essa é a concordância gramatical com sujeito composto formado por pessoas diferentes. Agora, atenção, se o sujeito for formado pela segunda ou terceira, eu quero que vocês memorizem bem isso. A segunda e a terceira do singular, o verbo pode ir para a segunda ou terceira do plural. Já disse por quê. O pronome vós caiu em desuso, então a gente prefere hoje a utilização de vocês. Então eu digo, tu e ele ficareis atento à aula de hoje, e tu e tua esposa viajarão amanhã. Olha só que maravilha, né? Muito bem. Agora, eu tenho um sujeito composto antes do verbo. Cuidado com essas concordâncias. Essa é muito simples, por sinal. Então, olha aí, o sujeito composto. João, Maria. Então, depois eu venho o verbo. Então, o verbo vai concordar no plural. Eu tenho Manaus e São Paulo são as principais cidades do Brasil. Maria e João estudam todos os dias. Agora, tenha muito cuidado, tá? Porque, às vezes, o sujeito ele é composto, mas eu tenho os núcleos, né? Então, atenção. Se os núcleos do sujeito forem sinônimos, o verbo poderá ficar no singular. De olho na tela. A decência e a honestidade é coisa rara nos dias de hoje. Por que esse verbo foi para o singular? Ora, porque os núcleos, né, formam os sinônimos. Olha aí, a decência e a honestidade. E também, cuidado, quando o núcleo do sujeito for uma gradação, deixe o verbo no singular. A angústia, a solidão, a falta de companhia levou-o ao vício da bebida. Então, quando você tiver sujeitos, sinônimos e gradações, deixe o verbo ficar no singular, tá bom? Volta para mim. Então, é como eu disse para você, né? Essas regras elas vão acontecendo, tá? E elas se tornam às vezes interessantes. Tem uma regra que eu acho bem interessante. É quando o núcleo do sujeito for aparecer, melhor dizendo, com um aposto resumitivo ou um aposto resumidor. Isso, né, que nós já vimos na aula de sintaxe, o resumitivo e o resumidor. Ou seja, com as palavras tudo, nada, ninguém. Lembra? Meu pai, minha mãe, minha irmã, minha tia, meu avô, minha avó. Chega, resume logo. Ninguém compareceu à festa. Então, quando os núcleos dos sujeitos aparecerem resumidos por um aposto resumitivo ou um aposto resumidor, tudo, nada, ninguém, por favor, o verbo vai concordar com ele, tá? De olho na tela? Diretores, gerentes, supervisores. Ninguém faltou. Resume logo. Tá? A ameaça, o terrorismo, a agressão, nada o assustava. Viu só? Volta para mim. Então, aí você tem um exemplo de um aposto resumitivo ou um aposto resumidor. Então, eu poderia dizer, olha, doces, bebidas, salgados, enfeites, tudo estava preparado para a festa. Tá? Agora, eu tenho um sujeito composto que vem depois do verbo. Tá? Nesse caso, você tem que ter uma atenção muito grande. Por quê? Porque você pode ter dois tipos de concordância. Vamos lá? De olho na tela. Eu posso, lógico, eu vou ter primeiro a concordância gramatical, né? Então, os jogadores e o técnico chegaram ao estádio.
Muito bem. Mas eu também posso ter uma concordância que a gente chama de atrativa, que é quando o verbo concorda com o núcleo mais próximo. Então, olha aqui, chegou o técnico e os jogadores ao estádio. Edson, por que na de cima eu não posso ter uma concordância atrativa? Eu não posso concordar no singular? Porque tome muito cuidado, eu não tenho concordância atrativa aqui, porque o adjunto adverbial está empatando. Então, eu vou dar um exemplo para vocês. Ó, chegou à escola, professor e aluno. Não, senhor, essa concordância não pode ocorrer, porque o adjunto adverbial à escola está empatando a concordância atrativa. Ó, não há atração. O adjunto adverbial está interrompendo. Agora, se você refizer, tá, e de repente colocar o professor aqui, ó, aí será possível. Agora sim, você tem uma concordância atrativa. Chegou professor e aluno à escola. Concordância atrativa. O verbo concorda com o núcleo mais próximo. Volta, Marcos. Então, nesse caso, né, é importante você sempre observar. A sintaxe é importante. Olha essa outra que eu gosto demais, né? É quando há exclusão ou retificação. Exatamente. Quando houver uma ideia de exclusão, o verbo vai ficar no singular ou concordará com o núcleo do sujeito mais próximo. Exatamente. Então, olha aí. Eu posso dizer para você, Paulo ou João casará com Maria. Primeiro que aqui é lógico, porque só um pode casar, né? Mas eu poderia dizer, Paulo ou George será o novo presidente. Olha aí. Paulo ou George será o novo presidente. Eu só tenho uma vaga. Então, eu vou excluir um. Agora, se houver a ideia de inclusão, o verbo vai para o plural. A bebida ou o fumo são prejudiciais à saúde. A bebida é prejudicial à saúde em excesso? Sim. E o fumo? Também. Então, os dois são. Então, a questão da concordância hoje, eu digo que ela envolve muito raciocínio lógico, né? Ora, é evidente, olha, Paulo e José serão presidente? Não, eu só tenho uma vaga, então eu não posso dizer isso. Paulo e José será presidente. Agora, quando eu digo, né, dormir ou comer engorda. Aí está certo, né? Não, não pode. Aí é inclusão. Comer engorda? Sim. Dormir muito também? Então, comer ou dormir engordam. Viu só que interessante? Sempre mantendo o raciocínio lógico, certo? Agora, eu quero que vocês analisem uma concordância que é uma das minhas preferidas, né? Você deve estar pensando, poxa, mas o Edson gosta de todas as concordâncias, que história é essa? Mas é porque é um assunto interessante, né? De olho na tela. Eu quero a concordância com, que é uma das minhas prediletas, né? Quando o núcleo do sujeito for ligado por com, o verbo irá para o plural, mas admite-se também o singular quando você quiser destacar o primeiro sujeito da oração. Então, exemplo, eu tenho aqui, o marceneiro com o pintor terminaram o serviço combinado. Significa que os dois terminaram. Mas aqui eu tenho o marceneiro com o pintor terminou. Neste caso, eu estou dando ênfase ao marceneiro, mas isso não significa que o pintor não participou. Participou também. Mas eu não quero falar, eu quero dar ênfase apenas ao marceneiro. Isso fica muito bom para você que está dentro do poder público, né? E vai fazer, por exemplo, um evento no cerimonial. Aí você pode dizer, né? O ministro, com seus assessores, desembarcou no Aeroporto Internacional Eduardo Gomes. O secretário, com seus assessores, chegou ao Tribunal de Justiça, por exemplo, chegou ao INSS às 10 horas. Pronto. Então, você está dando ênfase apenas ao secretário, ênfase apenas ao ministro. Isso é muito bom. Olha essa próxima regra. Agora, sim, desculpa. Deixa eu só falar uma coisinha para vocês. Tomem muito cuidado, tá? Porque se no lugar da conjunção com for a conjunção i, você jamais poderá ter essa concordância. Porque i você sabe que dá ideia de adição, né? Aqui só admitiria-se o plural. Olha essa que eu gosto, quando o sujeito é coletivo, né? Então, olha, quando o sujeito é coletivo, o sujeito vai, ou melhor, o verbo, desculpa, vai concordar com ele. E aqui eu quero que você tenha uma atenção especial. Observe. A multidão. A é um artigo. Singular ou plural? Singular. Então, verbo no singular. As boiadas seguiram seu caminho pelo Pantanal.
Quem seguiu seu caminho pelo Pantanal? As boiadas. As, singular ou plural? Plural. Então, verbo no plural. Isso vai ajudar você até a evitar memorizar regras de concordância verbal. Observe, leia as orações, isso é importante. Volta para mim. Os adjuntos adnominais, principalmente o artigo, eles são determinantes. Então eu digo para você, olha, a maioria da ideia é de muita gente, né? Mas não aqui, olha, a maioria, a, singular ou plural? Singular. Então verbo no singular, a maioria chegou. Agora, cuidado, se o coletivo vier especificado, ou seja, a multidão de fãs, a multidão de mulheres, aí cuidado. Você tanto pode concordar no singular quanto no plural. Por quê? De olho na tela. Então você tem, a multidão de fãs gritou, a multidão de fãs gritaram. Porque aqui, se você perceber bem, eu tenho dois determinantes. Qual é o primeiro? O primeiro é a multidão. A é um artigo, singular ou plural? Singular, então verbos no singular. Mas aqui eu tenho, não é qualquer tipo de maioria. Tá? Eu especifiquei a maioria, ou melhor, a multidão, perdão. Não é qualquer multidão, eu especifiquei a multidão de fãs. Então, de fãs está no plural, verbo no plural. Viu? Então, isso acontece também com outras expressões, como o caso das expressões partitivas. Eu digo, a maioria estuda. Mas se eu determinar a maioria dos alunos, a maioria dos alunos, eu posso concordar, a maioria dos alunos estudam. Então, atenção, se a palavra vier especificada, o verbo pode ficar no singular ou no plural. Volta, Marcos. Muito bem. Existem outras regras, né? Por exemplo, o sujeito é um substantivo que só tem plural. E isso, vocês assistiram a essa videoaula em flexão nominal. Lembram? Óculos. Tá? As pessoas têm uma mania de falar, meu óculos quebrou. Não, meus óculos quebraram. Aí eu tenho, por exemplo, as clássicas, Estados Unidos, certo? Minas Gerais. Então, quando o sujeito é um substantivo usado somente no plural, você terá duas possibilidades. Então, atenção, se o substantivo não vier precedido de artigo, o verbo fica no singular. Estados Unidos é o maior, né, empório econômico. Os Estados Unidos é a maior potência econômica. Agora, se você colocar o artigo, a situação muda, porque vai ficar os Estados Unidos são a maior potência econômica do mundo. Agora, cuidado, né? Olha um exemplo mais clássico, Minas Gerais. Eu digo, Minas Gerais possui grandes jazidas naturais. Mas eu digo, as Minas Gerais possuem grandes jazidas ou paisagens naturais. Tá bom? Perfeito. Agora, cuidado com os pronomes de tratamento, hein? Exatamente. Porque os pronomes de tratamento, eles vão pedir um sujeito sempre na terceira pessoa. Exatamente. Quando o sujeito é um pronome de tratamento, o verbo vai concordar na terceira pessoa. Vossa Excelência agiu corretamente. Vossas Excelências votaram a nova lei. O Senhor está trabalhando. A senhora chegou à casa. Então, pronomes de tratamento pedem verbos na terceira pessoa do discurso. Essa, para mim, também, a prosa que eu vou comentar com vocês é bárbara, né? Gosto demais. É a concordância com que e quem. Exatamente. Quando o sujeito, ou melhor, quando os sujeitos são os pronomes relativos que e quem, muito cuidado. De olho na tela. O sujeito é o pronome relativo que ou o pronome relativo quem. Se o sujeito for o pronome relativo que, o verbo concordará em número e pessoa com o antecedente do pronome. Olha, é fácil, olha. Olha aí, sublinha. Qual é o antecedente? Eu. Então, o verbo vai concordar com ele. Fui eu. Cuidado, hein? Eu já vi algumas pessoas falando, foi eu. Que horror. Algumas pessoas falam, foi eu. Que foi eu? Nada. Eu fui. Então, fui eu que liguei o rádio. Quem ligou o rádio? Eu, sujeito da oração. Então, eu liguei o rádio. Fomos nós que consertamos a TV. Quem consertou a TV? O antecedente, nós. Então, fica como? Nós consertamos a TV. Ok? Volta para mim, Marcos. Isso. Então, sempre que você tiver uma concordância com o pronome relativo que, você, por favor, concorda com o antecedente. Agora, se o pronome relativo for quem, o verbo ficará, cuidado, hein? Na terceira pessoa do singular. Não sou eu quem faz o jantar.
Fui eu quem pagou a conta. Exatamente. Agora, popularmente, é comum o verbo concordar com o antecedente quando você estiver com o pronome quem, tá? Mas isso é uma forma muito popular. Não sou eu quem faço o jantar. Não sou eu quem faço o jantar. No caso do verbo fazer, está concordando com eu. Isso é algo mais popular, tá bom? Pela norma culta, toda vez que você utilizar o pronome relativo quem, o verbo ficará na terceira pessoa do singular, tá bom? Aí, cuidado, hein? Agora nós temos aí quem? A partícula passivadora. Vai lá, Marcos. Quando você tiver a partícula passivadora, o verbo, certo? Normalmente concorda com o sujeito da oração. Porque se eu tenho PA, se eu tenho partícula passivadora, eu tenho sujeito. Então, observe, vende-se uma geladeira. O que é vendido? Olha aí, uma geladeira. Uma geladeira é vendida. Vendem-se carros. O que é vendido? Carros são vendidos. Tá? E é muito comum, né, nós encontrarmos, né? Compra-se casas. Essa pessoa que falou isso não deveria comprar casa, deveria pagar um curso de língua portuguesa, né? Porque quem compra, compra algo. Verbo transitivo direto. Então, o se só pode ser uma PA. Se tem PA, tem sujeito. O que foi comprado? Casas. Então, você tem um erro de concordância verbal aqui. Se o sujeito está no plural, né, o verbo tem que ficar no... É que eu estou habilitando a minha caneta aqui. O verbo tem que ficar no plural. Então, não é compra-se, é compram-se. Viu só? Agora, observem também. Ó, aqui eu já não tenho mais PA, eu tenho PIS. Porque a PA ela ocorre com verbos transitivos diretos. Se o PIS ocorrerá com o resto. Quando o verbo for acompanhado do índice de determinação do sujeito, ele vai ficar na terceira pessoa do singular. Porque a partícula se está ligada a um verbo transitivo indireto ou intransitivo. Então, olha aí, precisa-se de pedreiros. Algumas pessoas até falam precisam-se, porque vê pedreiros no plural, né? E pensa que o verbo tem que ir para o plural. Não, muito cuidado, tá? Trabalha-se muito em Brasília. Olha aí, trabalhar é um verbo intransitivo, tá bom? Então, esses verbos não podem flexionar. Se o verbo está ligado à partícula se, índice de indeterminação do sujeito, sem flexões. Ele vai para a terceira pessoa do singular, tá bom? Volta, Marcos, para mim. Então, muito cuidado. É bom sempre você dar uma revisada em PA e PIS. Agora, olha essa regra de concordância, que é muito legal, né? O sujeito é formado pelas expressões alguns de nós, poucos de nós, quais de nós, quais de vós. O que vai acontecer aqui? O verbo poderá concordar com o pronome interrogativo indefinido ou com o pronome pessoal. Mas para que isso ocorra, existe uma situação. De olho na tela. Muito bem. O verbo poderá concordar com o pronome interrogativo ou indefinido, ou com o pronome pessoal. Mas isso só vai ocorrer se o pronome interrogativo ou o pronome indefinido estiverem no plural, tá? Olha aí. Quais de vós? Então, quais de vós me punirão? O verbo está concordando com quais. E quais de vós me punireis? Ó, o verbo está concordando com vós. Olha, eu disse para você que vós está caindo em desuso, mas ele ainda não saiu da gramática. Cuidado, tá bom? Agora, se o pronome, ou a expressão, se o pronome interrogativo, se o pronome indefinido, ou qualquer outra coisa estiver no singular, cuidado, o verbo vai ficar no singular. Com os pronomes interrogativos ou os pronomes indefinidos no singular, o verbo concorda com o singular. Olha o exemplo. Qual de vós me punirá? Então, nesse caso, não poderá haver a concordância com vós. O verbo concorda especificamente com o pronome interrogativo se ele estiver no singular. Muito bem. Olha essa também, que eu gosto bastante, né? O sujeito é formado pelas expressões mais de um, menos de dois, cerca de... Nesse caso, o verbo concorda com o numeral, porque eu não tenho sujeito, observem aí. Mais de um aluno, e inclusive essa regra de concordância, ela chega até a balançar alguns alunos, né? Porque, olha, você está vendo aí no exemplo, mais de um aluno compareceu à aula, não compareceu à aula, perdão. Quando você fala mais de um, dá a ideia de 2, 3, 4, certo? Mas aqui não. Eu estou dizendo para você que mais de um aluno não compareceu. Por quê? O verbo obrigatoriamente deverá concordar com o numeral.
Olha aí, mais de 5 alunos não compareceram à aula. 5 não compareceram. E o pior é quando eu digo menos de 2, né? Olha aí, menos de 2, porque menos de 2 dá a ideia de 1. Mas não adianta, o verbo vai concordar o verbo vai concordar com o numeral. Menos de 2 não compareceram à aula. Viu? Menos de 2 alunos. Então, fiquem atentos a essas concordâncias, né? Volta para mim, Marcos. Então, isso a gente pode ficar conversando assim por muito tempo, né? Como eu estou dizendo para vocês, uma outra que é bem parecida com a coletiva, né? Olha aí, o sujeito é constituído por expressões partitivas, né? Que são aquelas as ideias de a parte de um todo. Quando eu falo a maioria, são todos? Não, é uma parte. Então, cuidado com expressões como a maioria, a maior parte, grande parte, porque o verbo poderá ficar no singular ou no plural. Então, eu digo para vocês, a maioria chegou. Grande parte, tá, fará um passeio. Mas Edson, grande parte não dá ideia de muita gente, mas olha, a estrutura está no singular. A maioria dá ideia de muita gente, mas a estrutura está no singular. Agora, se você determinar, né, aí você poderá ter dupla concordância. A maioria dos candidatos desistiu, a maioria dos candidatos desistiram. Tá bom? Muito bem. Agora, vamos a uma concordância muito legal, que é em relação aos verbos dar, bater e soar. Quando eles são usados para indicar horas, eles devem concordar com o sujeito. Na ausência do sujeito, eles vão concordar com o numeral. Não entendi, Edson. Então, vamos lá? De olho na tela. Isso. Os verbos dar, bater e soar, quando indicando horas, devem concordar com o sujeito. Na ausência, concordarão com o numeral. Então, observe. Tá? O relógio deu 2 horas. Quem deu 2 horas? O relógio. Agora, observem. Deram 2 horas no relógio da estação. Quem foi que deu 2 horas? No relógio da estação? Não. Eu não tenho sujeitos preposicionados na língua portuguesa. No relógio da estação dá a ideia de lugar. Lugar é advérbio. Então, eu não tenho sujeito. O que vai acontecer aqui? O verbo vai concordar com o numeral. Deu 1 hora no relógio da estação. No relógio da estação não é sujeito. Dá a ideia de lugar. Lugar é advérbio. Então, o verbo concordou com o numeral. O sino da igreja bateu 5 badaladas. Quem bate? O sino da igreja. Bateram 5 badaladas no sino da igreja. No sino da igreja não dá a ideia de sujeito. Ele dá a ideia de lugar, advérbio. Então, na ausência do sujeito, o verbo concorda com o numeral. E soaram 10 badaladas no relógio da sala. No relógio da sala é um ADV, ADV de lugar. Então, soaram o quê? 10 badaladas. Muito bem. Isso, volta para mim, Marcos, só acontecerá com os verbos dar, bater e soar, tá? Que na ausência do sujeito vão concordar com o numeral. E agora chegou, olha, não terminamos ainda a concordância verbal, tá? Mas eu preciso trabalhar algo bem interessante com vocês. O quê? De olho na tela. Uns exercícios, né? Afinal de contas, o Edson falou, e eu não sei se os alunos estão acompanhando. Então, vamos lá? Olha aí, inclusive as concordâncias que nós acabamos de ver, não é? Como é que eu vou dizer? Lembrando que não são exercícios de concursos públicos, mas são exercícios muito bons. Deram 10 horas no relógio da sala. Quem deu 10 horas? Não temos. Então, o verbo concordará com o numeral. Deram 10. Tá? Deixa eu trocar aqui a minha cor, que fica melhor para destacar. Então, já sabem, deram 10 horas. O relógio bateu, bateram 6 horas. Quem bateu 6 horas? O relógio, sujeito da oração. Então, o verbo concordará com ele. Singular, singular. Quando baterem 10 horas, podem sair. Cadê o sujeito dessa oração? Não temos. Então, o verbo tem que concordar com quem? Com o numeral. Quando baterem 10 horas. Isso só acontece com que verbos, Marcos? Dar, bater e soar. Tá? Nisso, deu 3 horas o relógio do bar. Quem foi que deu 3 horas? O relógio do bar, sujeito da oração. Então, o verbo vai concordar com quem? Tá? Com o sujeito. Então, nisto, deu 3 horas o relógio do bar. Lembrando que o verbo concorda com o sujeito. Na ausência, concordarão com o numeral. Olha embaixo. Bateu 10 horas em 3 relógios. Quem bateu 10 horas? Não há sujeito, então o verbo tem que concordar com o numeral. Então, olha aí, 10 horas bateram. Bateram 10 horas.
Continuando uma bateriazinha, ó, nós temos aí. A turma gostou, gostaram da aula de ontem. Quem gostou da aula de ontem? A turma. Ah, Edson, é muita gente, né? Opa, então é plural, né? Não, 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 senhor. Olha aí. A turma. Artigo, singular ou plural? Singular. Verbo no singular. A turma gostou da aula de ontem. Metade dos alunos. Aqui é fácil, né? Ó, eu tenho metade, singular, fez. Mas está especificada. 2 alunos fizeram. Então, aqui eu tenho dupla concordância. Eu posso colocar tanto metade dos alunos fez, quanto metade dos alunos fizeram. Um grupo de foliões animava a festa. Mais uma vez, sujeito, um grupo de foliões. Eu posso concordar com o núcleo ou com a especificação. Você que escolhe. Então, nesse caso, eu tenho dupla concordância. A maior parte dos recursos se esgotou ou se esgotaram? Quem esgotou? A maior parte dos recursos. Ó, artigo, singular, verbo no singular. Dos recursos, olha aí, é a especificação, não é qualquer maior parte, a maior parte dos recursos. Então, nesse caso, ele foi especificado, né? Então, haverá dupla concordância. As duas estão corretas. Só porque houve uma especificação, tá bom? Então, olha aí. O que eu tenho aqui? A maior parte dos recursos. O povo aclamaram o professor. Quem aclamou o professor? O povo. Então, já sabem. Verbo no singular. A mesma coisa, a multidão invadiu e invadiram o campo. Quem invadiu o campo? A multidão. Edson, mas multidão não é muita gente? Não quero saber. Artigo, singular, verbo no singular. Pronto, vamos ver mais uma. A última. Olha aí o pronome relativo, lembra? Somos nós quem leva o prejuízo. Eu disse para você que a norma culta tem uma preferência. Qual é? Sempre concordar com o pronome relativo quem. Então, somos nós quem leva o prejuízo. Foram eles quem, olha aí, foram eles quem escreveu. Sempre o pronome relativo pedindo verbos na terceira pessoa do discurso. Fomos nós que, opa, aí eu já tenho algo diferente. Nós fomos, concordância correta. Fomos nós que pichamos o muro. Quem pichou o muro? Olha. Nós. Então, nós pichamos. Pronto. Fui eu que. Cuidado para não dizer foi, hein? É fui. Então, fui eu. Deixa eu só habilitar aqui. Fui eu que espalhei os boatos. E fui eu quem enviou. Em último caso, você poderia ter dito enviei também, que a norma culta iria aceitar, né? Com umas restriçõezinhas, né? Vamos lá. A última, vamos ver. Amar e odiar são próprios do homem. Amar é próprio do homem e odiar também sim. Tá? Então, são. Nem Paulo nem Maria conseguiram minha simpatia. Olha o raciocínio. Paulo conseguiu minha simpatia? Não. E Maria? Também não. Então, os dois não conseguiram. Olha aquela que eu disse para vocês que eu gosto, né? Teatro, cinema, esporte, aposto resumitivo, nada lhe interessava. Pedro ou Paulo casará ou casarão com Luciana? Opa, aqui só um pode casar, né? Olha a ideia da exclusão. E o professor, olha a regra preferida do Edson, o professor com os alunos organizaram a excursão. Primeiro, vamos fazer a concordância geral, né? O professor com os alunos organizaram a excursão. Mas, se você quiser concordar com o professor, dá ênfase ao professor, então o professor organizou a excursão. Viu? Muito bem. Como eu disse para vocês, volta para mim, Marcos, essa é a nossa primeira parte, né? De concordância. Não podemos, ou nessa videoaula não exercitamos muitos, né? Com muitos exercícios, porque eu precisava fazer uma abordagem, né? Uma abordagem bem prática com vocês. Mas temos a próxima videoaula. Então, muito obrigado, sucesso a todos, até a próxima.